é um curso, né? Pedagogia é um curso em que a grande maioria dos estudantes, do público, são mulheres, né? Por que vocês acham que a grande maioria dos estudantes de pedagogia são mulheres, né? A gente vai conversar bastante hoje à noite, né? Então, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Quem sou eu? Quem sou eu? Já está gravando aqui a nossa aula. Vamos apresentar essa pessoa que vos fala, né? Todo mundo consegue ver? Não consigo me ver na tela se eu compartilhar. Sim, professora. Pessoal, eu sou a Maria dos Remédios. Sou psicóloga desde 2012. Me formei na Universidade Federal do Piauí, sou piauiense e tenho um coração tocantinense, né? Eu costumo dizer que o Tocantins é a minha segunda casa. Sou pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em psicologia clínica, terapia cognitivo-comportamental. Também tenho pós em psicologia organizacional e do trabalho, pós em gestão de recursos humanos e continuo estudando. Estou fazendo uma pós em gestão pública na UFT. Sou mestre em sociologia pela UFMA. Atualmente eu presto serviço no Tribunal de Justiça do Tocantins, mas também sou docente do ensino superior na Unitins. Passei no último concurso da Unitins, então eu sou docente efetiva, né? E também sou analista em saúde do município de Palmas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ufa, né? Você vai dizer, nossa, professora, como que você dá conta de tudo isso? Ser mulher é isso, né? Ser humano é isso. E a gente tem esses vários desdobramentos, né? Eu costumo dizer que eu sou uma professora psicóloga ou uma psicóloga professora. Aí vocês decidem, né? Acho que muitos vão dizer assim: ah, eu tenho uma professora que é psicóloga, né? Ou outros vão dizer: ah, tem uma psicóloga professora no nosso curso. Tem gente aqui pedindo para entrar. Então é isso, né, pessoal? Há muito tempo que eu sou docente, tenho uma caminhada de mais de 10 anos entre o setor público e privado. A minha área de atuação é basicamente nas políticas públicas, né? Políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública, né? Então, a gente tem aí uma vasta jornada caminhando pelo campo dos direitos humanos, nessa luta por garantia de direitos, né? Na efetivação de direitos de pessoas com deficiências, LGBT, mulheres, indígenas, quilombolas, pessoas negras, né? Então a gente tem paixão por trabalhar com esse grupo que a gente não vai chamar de minorias, são as maiorias populares, como diz o grande Gonzales Rey e o Martim Barol, maiorias populares, tá? Então é isso, falei um pouco de mim para vocês. E para a gente iniciar, eu queria conhecer um pouco de vocês, quem está aqui, se quiser se apresentar, falar de onde veio, por que escolheu pedagogia. Depois eu vou contar uma historinha para vocês, que eu tenho com a pedagogia. Eu tenho uma história muito linda com a pedagogia, né? Fiz 3 períodos de pedagogia. Foi o meu primeiro vestibular que eu fui aprovada, né?
Eu gostava muito do curso de pedagogia, e aí fiz vestibular novamente, passei para psicologia e tive que deixar a pedagogia. Mas é um curso muito importante, né, para as nossas bases educacionais. Eu costumo dizer que tudo começa na educação, começa na pedagogia, né? É a partir da pedagogia que a gente tem os inúmeros desdobramentos dos processos educacionais, né? Então vamos lá, quem quer se apresentar, falar um pouco de si, quem é você, de onde vem, quais são os desafios de estar aqui agora à noite, assistindo aula. Neiane, fala, Neiane. Ei, Miguel, faz silêncio. Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Eu sou Neiane, sou do Polo de Vianópolis. O meu objetivo de estar no curso de pedagogia, né? Que desde pequena eu gostava de ensinar, gostava de ajudar as professoras na sala de aula. Comecei a fazer o curso de pedagogia na Uninter em 2013, 14, ainda cheguei a fazer quase 2 anos. Aí, como eu estava fazendo particular, tive um imprevisto e não consegui concluir. Aí eu parei e fiquei quase 8 anos, 9 anos parada. Era para me ter formado pela UAB em 2018, só que eu, muito nova, perdi a prova do vestibular. E fui esperando, o tempo passou, graças a Deus eu consegui passar nessa seletiva, né? Graças a Deus, sem precisar de fazer prova, só com histórico escolar. Então foi tudo de Deus, no tempo de Deus. E aqui estou. Os desafios é a rotina diária, né? Trabalho, casa, família. Mas estou aqui na garra, na luta, né? Com a cabeça erguida e com fé que vou alcançar meus objetivos. E, assim, pela disciplina, né? Tem uma certa admiração também por psicologia. Então, eu acredito que é uma disciplina que eu vou gostar. A gente passou por psicologia do desenvolvimento, né? Agora é a da educação. E estamos aí no rumo. Muito bem, Neiane, seja bem-vinda. Em breve teremos mais uma pedagoga em Dianópolis. Tem um prédio muito lindo da Unitim sendo construído em Dianópolis, né? Muito Levantei a mão sem bem. querer. Professora, Ah, Dianópolis é a cidade que a senhora já está na lista para me conhecer. tô sim, tô sim. Tem vários colegas professores da Unitim de Dianópolis que me convidam também. Muito bem. Quem mais? Tem uma história bonita como a da Neiane, que queira compartilhar conosco. Não? Enquanto alguém encoraja aí, só para complementar, né? Meu pai foi Sim. professor. Meu pai foi professor, era para ele ter. Já está aposentando ou aposentado. Aí, antes de eu nascer, pouco tempo antes dele casar com minha mãe, ele se tornou pastor. É pastor até hoje, deixou a profissão. Minha tia ficou na área dele, já está aposentando. Aí tem irmãs, tias que são professoras e, assim, eu tô dentro da família. Muito bem. Tem influência, né, dos pais, do pai para a área da educação. Acho que a Arlene quer falar, pode falar, Arlene. O Kedma, quem vai falar primeiro? Quem é que vai falar? Eu, Ale. Boa noite, colegas, professores. Me chamo Kedma, tenho 45 anos e também como a Neiane, assim, deixei o tempo passar, né, para ter formado em pedagogia. Eu gosto muito. Não tenho família formada em pedagogia, né, mas eu me apaixonei pela pedagogia
pela fato da minha professora, minha madrinha ser professora na época, ela é aposentada. Então, aquilo ali eu peguei um amor, né, de ver ela lecionar. Então, eu, desde os 10 anos, 11 anos, eu me apaixonei. E já tive a oportunidade de estar em sala de aula com crianças, né? Foi muito bom e eu gosto. E também pela Unitins eu tive a oportunidade agora, como eu estava fazendo pela Unopar particular, mas não é fácil, né? Que a gente que trabalha de diarista aí no dia a dia é corrido, né? Não é fácil conseguir aquela parcela todo mês, mas eu estava na luta este ano, eu disse que eu ia concluir, mas aí apareceu a Unitins e eu fiz a inscrição já no finzinho, já na 11ª chamada. Deus me abençoou, né? E eu fui chamada. E aqui estamos, né? E eu pretendo concluir, em nome de Jesus, a formação em pedagogia, né? Porque não é fácil, né? A vida é corrida. Hoje eu estou só, como diz o outro, o pau da rabiola, cansada, moída, né? Mas a força de vontade de estudar é maior, né? Porque a gente tem que. Eu digo assim, nem que eu não exerça a função, mas eu me formei. Então é assim que tem colegas que já desistiram, né? E as que estão ainda, que têm ânimo, né? Porque não é fácil. Nada é fácil, né? Porque se faz, como diz, se fosse fácil, né? Ninguém procuraria se formar, né? Em alguma coisa, né? Então, é com dificuldades. Eu nunca vi dizer assim, ah, eu me formei e tal, foi fácil. Eu acho que nem para quem tem dinheiro é fácil, porque tem que estudar, né? Uhum. Tem que correr atrás dos seus objetivos. Então, é assim que a gente vem correr atrás dos objetivos, que não é fácil, mas que nós estamos aí na luta. E Muito é bem, Kedma. Muito bem. Pessoal, e o sabor da vida, né? Da nossa existência é isso, né? São esses desafios que vão nos movendo enquanto ser humano. Imagina se fosse tudo perfeito, né? Sem nenhum tipo de adversidade, sem nenhum tipo de dificuldade, nem teria graça, né? Então, esses desafios, eles vão nos impulsionando enquanto ser humano, né? E eu admiro muito essa força, essa coragem das pessoas que estão aqui, né? Buscando se qualificar, estudar, isso é muito importante. E, professora, desculpa aí, Creu, gente. Vou pode falar falar. que rapidinho. É que eu disse que eu não digo polo, né? Eu sou do polo de Colinas. Ah, Ai, meu Deus, Colinas, é muito Colinas, bem. tá? Será isso? Colinas. Creunice, acho que a Arlenes desistiu. Não desisti, não, professora. Eu tô Desisti, aqui. não, professora. Tá? Boa Quem noite, fala gente. primeiro, a Arlene ou a Creunice? Arlene, né? É a Arlene mesmo. Isso. Vamos lá, Boa Arlene. noite. Me chamo Arlene, sou do Polo de Colinas. Sou graduada em Letras, Língua Portuguesa pela UFNT. Sou professora na rede particular. Estou aqui, voltei novamente para a universidade para buscar mais conhecimentos, porque conhecimento nunca é demais. Aperfeiçoar o que eu já aprendi e me aprimorar também. Tenho 29 anos, sou mãe de 3 crianças, esposa, mãe de família, e aí estou aqui também à disposição do que deve e vier. Muito bem, só não consegui ver a Arlene. A Arlene falou dos filhos, do esposo, né? Muito importante também, né, pessoal? A família como nosso suporte nessas circunstâncias em que a gente está se qualificando, né? Vamos lá, Creonice. A Arlene apareceu. Eu. Boa noite, né, a todos.
alguns colegas já me conhecem, me chamam Creonice. Já cursei também pedagogia na Anhanguera, fui até o quinto período, mas por motivo maior não pude continuar, e a mensalidade não é fácil, né? Você pagar todo mês. E já estou na área da educação, já tenho assim uns 16 anos. Fui monitora de transporte, 9 anos, depois monitora de sala de aula, e hoje eu sou professora na escola particular, o Dinâmica, da Lagoa da Confusão, né? Que sou do polo de Lagoa da Confusão. E quando surgiu essa oportunidade, eu abracei com unhas e dentes, né? Porque ser aluno da Unitins, meu Deus, é muito bom. É assim, a faculdade que, quando você chega, você fala assim, eu consegui uma vaga na Unitins, aí a pessoa pergunta, vai pagar? Não, é de graça, federal, sim. Nossa, que maravilha. Lá você aprende mesmo. Então, assim, é muito bom, não tem ninguém da minha família que é professor também ainda, né? Só eu. Voltei a estudar com 25 anos, terminei meu estudo, aí logo entrei, em 2013, entrei na Anhanguera. O professor Lazo, um professor meu aqui da Lagoa da Confusão, falou assim, não, vai, que você tem cara de ser professora. E estou até hoje, graças a Deus. Meus filhos estão comigo também, tenho duas filhas, tenho uma irmã minha, e também tudo foi levando todo mundo, e tudo pela Unitins, graças a Deus. E estamos aqui batalhando para conseguir esse certificado e aprimorar, né, o que a gente já sabe, que a gente sabe Muito de bem. tudo. E é Pode isso aí. falar. Seus filhos estudam na Unitins também? Sim, a Maria E, Eduarda, a Maria Letícia, a Adriana, que é minha irmã, e, olha só, que maravilha! pois é, todo mundo estudando. Então, aí, não quero apresentar ainda, né, se apresentarem, mas estão todo mundo assistindo a aula. E é bom demais, porque através de mim eles vieram, né? E coloquei que é um sonho muito bom. Muitas das vezes você ouve as pessoas dizer assim: ah, ser professor, ser pedagogo, Deus me livre, você tá louco, não sei o quê. Pedagogo não faz nada. Eu olho assim e falo assim: meu Deus, quem não conhece é que fala, porque se você soubesse, e é gratificante. Eu sou do pré-1, professora do pré-1, e quando eu chego, que eu vejo aqueles rostinhos, meu Deus, enche meu coração de alegria. Eu posso ter tido uma manhã assim frustrante, mas quando chego na sala e a gente ama a profissão que você exerce, não tem nada melhor. E você faz com carinho, dedicação, tudo dá certo. E é isso aí, gente. Muito bem, Creonice. Você parece que pratica a sua profissão com o que o Henri Vallon fala, que é a afetividade. A gente vai ouvir falar muito do Vallon, Piaget, Vygotsky, Vallon. E o Vallon, ele diz que a aprendizagem ela acontece por meio da afetividade. Vocês vão lembrar que a gente sempre teve aquele professor que a gente carrega no nosso coração, né? A gente lembra com carinho daquele professor afetuoso, que quando a gente não estava bem, ele nos acolheu, né? Nos ouviu, foi empático, né? Se importou conosco. Então, isso é a afetividade. O aluno ele se interessa e se motiva pela aprendizagem a partir do afeto, né? Muito bem. Quem mais? Acho que tem Elivânia e Almerinda na fila. Quem vai falar primeiro? Boa noite, professora. Me chamo Elivânia, eu sou do Polo da Lagoa da Confusão, mas moro a mais de 90 quilômetros do meu polo, porque moro no assentamento. Aqui no assentamento eu sou monitora de uma criança adolescente neurodivergente. Então, por estar desde o ano passado nessa profissão de monitora dessa criança, é que eu fui incentivada a cursar pedagogia. Até então, caí de paraquedas aí no meio desse mundo digital, que foi o meu. Nossa Senhora, eu quase desisti, porque criou um monte de cabelo branco aqui que eu já tenho. Então, eu meio que fiquei. E também penso, porque eu falei, moro a 90 quilômetros, a mais de 90 quilômetros do polo, então, para mim, é uma dificuldade sair no inverno, porque as estradas ficam muito feias. Então, assim, é muita dificuldade, mas eu estou aí e eu já estava até querendo pagar uma do Formoso, quando uma colega falou, moça, você tem a capacidade
de entrar em uma faculdade gratuita, por que não tenta, né? E eu me inscrevi, graças a Deus, com o meu histórico consegui, e até então estou amando. Nunca pensei que eu fosse cursar, nunca tinha, terminei o ensino médio aqui, continuei aqui dentro das fazendas e tudo, então para mim está sendo um mundo muito novo. Mas sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de, quando eu quero aprender uma coisa, tem até umas colegas aí que me chamam de ansiosa, porque quando eu quero aprender, eu fuço, eu pergunto. Eu acho que os outros professores atrás até ouviram muito esse meu nome, Elivânia, porque eu levanto a mão, eu pergunto, eu quero entender. Então, quando eu vou atrás de uma coisa, eu quero chegar até o fim, mas entendendo, né? Porque não adianta nada eu passar 4 anos. É como diz a professora aí dos polos, quando está dando uma reunião para a gente. Elas falam, os 4 anos vai passar, estudando ou não, vai passar, então, que a gente esteja aí estudando, né? Então, nós estamos aí para muito prazer, gostei muito de conhecer a senhora e bola para frente, não é? Boa noite. Muito bem, que história linda, né, gente? Muito bem. Pessoal de Lagoa da Confusão. Escutei histórias de superação de vocês, tá? Já escutei a história de vocês. Fiquei muito motivada em saber que tem pessoas com histórias tão fortes, né, aqui conosco, né? E na universidade pública, pessoal, eu venho de universidade pública, tanto na minha graduação quanto no meu mestrado, então eu defendo a universidade pública com unhas e dentes. A universidade pública, ela tem que proporcionar o acesso à educação superior para as pessoas, sejam elas moradores de capital ou lá do interior, na região do Bico do Papagaio, onde eu sou professora em Augustinópolis, ou lá em Lagoa da Confusão, em Dianópolis, que é no sul, né? Então, essa educação democrática, né? A gente precisa falar dessa educação que atinge, né, várias pessoas, né, do interior, né, que possibilita o acesso à educação. Então, defendam a universidade pública com os dentes, porque é de vocês, a gente está aqui fazendo educação para vocês e com vocês, né? Nós estamos construindo essa educação digital também, esse novo formato, né? Então, assim, vocês também podem aprender no digital. Tem pessoas que têm resistência ao digital, mas o digital, ele também é uma ferramenta que nos ajuda a ter acesso à educação, né? Então, essa também é mais uma mensagem de motivação que eu quero trazer para vocês, assim, do quanto vocês, né, estão no caminho certo por estarem dentro de uma universidade pública, né? Como é, adquirindo conhecimento e produzindo conhecimento, porque a universidade pública é para produzir conhecimento também, né? Vocês irão ser produtores de conhecimento, vocês poderão se engajar em projetos de pesquisa, de extensão, né? Pleitear alguma bolsa que a Unitins também oferece, certo? Então aproveitem esse mundo que é a universidade. Não deixem a universidade passar por vocês, mas assim, suguem da universidade, perguntem mesmo. Eu adoro o aluno que pergunta, né? Mas, professora, é porque ele precisa encontrar um sentido naquilo que ele está aprendendo, né, Livane? Então, assim, você vai aprender de fato se você tiver um exemplo na prática, no cotidiano, né? Se a gente falar uma linguagem menos técnica para vocês, né? Então, isso vai adquirindo sentido, vocês vão começando a perceber, então é assim, por isso que as coisas acontecem dessa forma, né? Então é muito importante essa interação de vocês com o professor, né? A gente não está aqui só para jogar conhecimento para vocês, não. A gente está aqui também para receber. A imagem travou. Verdade. Travou da professora.
Voltei. Conexão tinha caído. Deve ser a internet. Vocês estão me ouvindo agora, gente? A Almerinda Agora quer sim. falar. Só complementando aí, eu sempre falo assim, que a Unitins para mim é como se fosse uma família, né? Todos os profissionais nos acolhem muito bem, são bem receptivos e nós, tanto alunos quanto professores, a gente se sente próximos, né? Mesmo à distância. E além de tudo, a gente conhece a realidade de várias escolas, né? De cidades e várias regiões do Tocantins. Então, isso é o mais cativante, assim, que eu gostei da Unitins. Eu costumo dizer que a Unitins ela se aproxima muito dos alunos, né? É uma relação muito próxima entre a Unitins e os alunos, né? Eu falo também para os meus alunos que não existe pergunta boba. Toda pergunta é importante, toda pergunta é interessante, né? Não tenham medo de falar e de perguntar, né? Porque de repente você tem um colega que também queria perguntar isso que você perguntou, né? Então a gente está aqui, pessoal, para compartilhar esses saberes, essas trocas, né? De uma forma mesmo próxima, né? De uma forma tranquila, né? A gente está aqui para ir se reconhecendo nesse processo, né? A gente precisa se reconhecer nesse processo de aprendizagem. Vocês vão ver a nossa disciplina Psicologia da Aprendizagem, vocês vão trabalhar com o aluno de vocês para eles se reconhecerem nesse processo de aprender. E eu estou aqui também tentando organizar esse processo para que vocês se reconheçam nesse processo que é aprender, certo? Vamos lá, Almerinda, fala um pouco de você. Bom, professora, eu esperei muito por uma faculdade tipo a Unitins, aqui em Pedro Afonso, né? Porque a faculdade mais próxima aqui de Pedro Afonso é em Guaraí, são 54 quilômetros. Muitas pessoas daqui, muitos jovens, fazem faculdade lá. Mas eu, já com meus 51 anos, ir para fazer faculdade em outra cidade, sair 6 horas da tarde, chegar meia-noite quase, aí eu falei, não dá. Admirei muito da história da Elivânia. Meu Deus, que incrível! 90 quilômetros para ir no polo. Incrível. Guerreira ela, viu? Guerreira. Tem que aproveitar mesmo, tá de parabéns. E aqui em Pedro Afonso, com a Unitins, aqui em Pedro Afonso são 4 cursos que está tendo pela Unitins, 3 ou 4, e pouquíssimas pessoas se interessam em procurar, tudo de graça. E tantos jovens que deviam estar estudando e não querem. E a Elivânia falando aí, eu lembrei de quando eu comecei a estudar, eu era criança, morava na roça também, e nós andávamos, e era a pé que a gente ia. E eu digo mesmo que o que eu mais aprendi, o que me levou assim a querer estudar mesmo, foi esse sofrimento do começo, que eu valorizei. Hoje, o que é mais difícil hoje em dia, os jovens valorizar, porque é tudo fácil demais para eles. Eles não sofrem, eles não tem tudo ali, pronto, nas mãos. Tem tudo nas mãos, tudo fácil, e eles ainda não querem. E a gente se apega assim às coisas. A Elivânia é guerreira, viu? Guerreira, parabéns, viu? É muito longe. Era isso. Muito bem, Almerinda, né? A gente hoje lida com uma realidade de uma nova geração, né? A chamada geração Z, né? Que tem um acesso muito facilitado com as tecnologias, com a informação. Uma geração mais imediatista, né, pessoal? Que quer tudo para ontem, que quer que as coisas aconteçam logo, né? É diferente de gerações anteriores que tinham mais dificuldade no acesso à informação e a tecnologia não se fazia presente também, né? Então, hoje nós temos um formato de sociedade bem distinto de formatos que existiram há tempos atrás, né?
e a gente precisa levar em consideração essas características que a nova geração traz para nós, né? A gente tem aí novas características que a nova geração traz e que a gente precisa incluir essas novas características no nosso processo de trabalho. É uma forma de lidar diferente, né? Assim, você quer falar, Merida? Sim, professora. É só porque você falando aí nas as tecnologias, né, as modernidades que a nova geração traz para a gente, eu lembrei do meu primeiro emprego. Eu sou efetiva do município como manipuladora de alimentos. E aí eu estava lá e um Tribunal de Justiça me ofereceu o serviço e perguntaram se eu sabia mexer com computador. Eu falei, sei, mas eu só sabia acessar o Facebook porque meus filhos me ensinaram só aquilo ali. Aí eu falei que sabia, não falei que não sabia, não. Eu fui. E quando eu entrei lá, e aí eu comecei a estudar. Eles não me deixavam quase mexer no computador, mas no intervalo que tinha um computador desocupado, eu sentava lá e começava a fuçar. Mas até que eu aprendi. Aí quando eu saí, fiquei 4 anos lá. E acho que até hoje a pessoa que me ofereceu o emprego não sabe que eu entrei lá sem saber nada. É Acho que assim, foi a Creonice, a gente não pode se prender subestimar, por né? obstáculos. Isso. Acho que foi a Creonice que falou da dificuldade com a tecnologia, ou foi a Livânia? Alguém falou. É Livânia, né? Pessoal, mas assim, hoje o mundo é digital, né? A gente precisa se inserir nele. E vejam aí as barreiras que vocês superaram, né? E teve alguém que falou na palavra curiosidade. Ah, que eu sou muito curiosa. Que bom que nós somos curiosos, né? Não sei se foi a Livânia também que falou na questão da curiosidade. Que bom que nós temos essa curiosidade, que a gente vai atrás, quer saber, né? E isso nos movimenta no mundo. Pode falar, Elivânia. Aqui, professora, por ser um assentamento, aqui não tem lan house, não tem, no máximo que tem é uma colega que tem uma impressora quando você vai tirar um talão de energia, e hoje você já paga tudo no celular, então imagina uma pessoa que nunca tinha mexido com um celular ter que fazer aí um quadro comparativo. Eu comprei o meu notebook assim que eu confirmei a entrada na faculdade, então eu comecei do zero e até agora eu acho que ainda não sei de nada, só sei mais ou menos ali no Word, essas coisas. Mas ainda tem muito que aprender, tem as regras aí da BNT que eu não sei nem para onde vai, então é uma coisa que a gente vai aprendendo devagarzinho, mas dá uma dor de cabeça. E hoje a inteligência artificial ela ajuda vocês a formatar o trabalho de acordo com as regras da ABNT, né? Eu hoje mesmo eu fui ao supermercado e eu mesmo passei as compras no caixa autoatendimento, passei as compras e paguei, sem ser atendida por ninguém, né? Isso, a primeira vez que eu passei por isso foi em 2018, quando eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. E hoje aqui em Palmas eu vivenciei isso. Então, assim, no futuro não teremos mais caixa de supermercado. Você vai lá, passa suas compras, paga e vai embora. Ou seja, é a máquina, né? Assim, é o robô, é a tecnologia que vai fazer o trabalho que um ser humano fazia. Mas aí eu pergunto para vocês, e o trabalho do professor, vai ter alguém para fazer? Do pedagogo? O que que vocês acham? Né? Eu acho que não, professora. Então vão Pode, pensando pode até aí. ser, pode até ser, mas vai ser dessa forma que a gente está aqui, né? Tem que ter um mais lá de Uhum. trás da tela. Mas com as crianças, os pedagogos que trabalham mais com educação infantil, né? Então, assim, a gente teremos profissões que não vai dar para substituir por máquinas, né? A gente precisa ir percebendo que profissões são essas, né? E a de vocês, pessoal, a pedagogia, né?
é uma profissão que vai estar ali presente no cotidiano das pessoas, das crianças, das famílias, né? E é um leque de oportunidades que esse curso oferece, tá? Mais alguém quer se apresentar? Que eu quero apresentar a psicologia para vocês. Eu soube que vocês tiveram uma experiência um pouco traumática com a psicologia. Não sei. Vamos ultrapassar esses traumas, né? Eita, algumas carinhas aqui chorando, outras sorrindo. E Mas professora, assim, ah, eu não sei assim se é pelo conteúdo, se foi pelo professor, assim, porque muitos têm facilidade, outros não, né? Mas a gente sim, pegou o mesmo professor, no primeiro período ele deu aula de metodologia da pesquisa científica, uma coisa assim, que também é um pouquinho complicado, né? Que envolve muito filosofia, questão de pensar, conhecimento e tal. Aí logo vem psicologia, que mexe com vários teóricos, cada um tem uma forma de pensar. Então, assim, querendo ou não, se torna uma bolinha de neve, né? Mas, assim, não deixou a desejar. Foi um professor que ensinou bem, mas não deixa de ser um pouquinho complicado de entender, né? Mas o que a gente não pegou, com certeza o que a gente for vendo, a gente vai lembrando e vai aprofundando. sim. Eu fiz essa pergunta, né, pessoal? Porque assim, na minha experiência, eu penso que quando um psicólogo ele ministra a disciplina de psicologia, ela tende a fluir mais, né? Eu até perguntei para a professora Mariana se o professor anterior era psicólogo. Ela disse que não, né? Então, assim, pode ser que a gente consiga fluir de uma forma mais tranquila, com a nossa disciplina, né? Queria já tranquilizar vocês, para que vocês não pensem que vai ser, né, uma disciplina maçante, exaustiva. Não. A gente vai trazer aqui, né? Como a psicologia é na aplicação cotidiana, os exemplos, para que vocês se familiarizem, a gente saia daqueles termos técnicos, né? Que todo mundo fica, meu Deus, o que é isso? Que palavra é essa, né? Nunca ouvi falar disso. Mas aí a gente precisa ir simplificando a psicologia para que ela consiga ser uma ciência acessível, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês assim nesse início é isso, né? Que a gente pode ter uma caminhada mais tranquila, né? Se tranquilize, a gente está aqui para ir caminhando junto com vocês, né? Eu fiz essa descontração com vocês, se foi uma experiência traumática, porque eu queria saber também como que foi, né? Assim, a disciplina anterior, se vocês conseguiram pegar alguns conceitos, como que foi para vocês estudar psicologia, né? Essa ciência tão complexa, mas ao mesmo tempo tão simples, porque a psicologia está em nós, está na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir. Tudo que nós fazemos, pessoal, tem psicologia, tudo. Né? O nosso pensamento é um processo psicológico. A gente tem vários processos psicológicos. Linguagem é um, raciocínio é outro, memória, atenção, percepção, tudo isso são processos psicológicos básicos, né? Pensamento. Imagina o ser humano sem a consciência, sem o pensamento. A gente nem consegue se imaginar sem o ato de pensar, sem essa consciência, essa tomada de consciência que nós possuímos, né? Então, isso é a cognição. Acho que vocês já ouviram falar muito dessa palavra, cognição. Cognição é o quê? Pensamento, né? Acho que a Neyane quer falar. Em questão da área da psicologia, ela está sendo uma área muito falada hoje, né? Inclusive, assim, acho que todos aqui sempre ouvem alguém
em alguma rede social, em alguma forma, falar sobre inteligência emocional, né? A questão do comportamento pessoal, tem a questão da, das necessidades especiais que têm aumentado tanto, principalmente na educação inclusiva, né? Nas escolas também, que envolve muito o psicológico, a forma de aprender, a forma de interagir, a forma de ensinar. E eu acredito que tudo tá interligado no conteúdo da psicologia, né? E facilita muito esse conhecimento para a gente saber como agir com cada aluno na sua diversidade. Muito bem. A gente precisa acompanhar o nosso aluno dentro dessas especificidades, né? Dentro das características que cada um carrega, para além das características neurodiversas, né? O aluno autista com TDAH, dislexia, né? Para além disso, cada ser humano carrega uma história de vida, pessoal, né? Tem uma pessoa que mora longe da escola, uma pessoa que passa o dia trabalhando e à noite vai para a escola, tem outra que é o responsável pela renda da família. Então, assim, cada indivíduo, né, traz essa especificidade da sua história, né? São as histórias de vida que nos fazem ser o que somos, né? Tão diversos, tão diferentes, né? Para além de carregar uma patologia, o aluno autista, mas esse aluno tem uma história de vida, tem uma família, tem uma cultura, tem uma religião, enfim, tem uma série de processos subjetivos que constituem esse indivíduo, né? Para além do autismo. Então, a gente precisa compreender esse aluno dentro dessa complexidade que ele carrega, né? A gente tem muitos alunos que têm dificuldades de aprendizagem, né? Uma descalculia, dificuldade no cálculo, ou uma dislexia, dificuldade na escrita ou na leitura, troca palavras. Então, assim, mas o que que está por trás, né, dessa dificuldade de aprendizagem? O que que está impedindo que esse aluno desenvolva, que esse aluno de fato consiga compreender e aprender o que está sendo visto, o que está sendo passado, né? Então, tá, a gente vai fazer muitas reflexões assim sobre esses casos que nós encontramos no nosso cotidiano, em sala de aula, né? Nas nossas famílias, nas nossas convivências, né? Para que a gente possa estar refletindo, compreendendo essas especificidades que eu falei para vocês, essas características, essas particularidades, né? Então, pessoal, o que é a psicologia, né? Eu queria que vocês pudessem me falar em uma palavra, assim, para vocês. O que é psicologia? De onde vem? Estuda o quê? Faz o quê, né? Se fala tanto hoje de saúde mental, de psicologia, de inteligência emocional, como a nossa colega falou. Mas assim, o que é a psicologia? Neidenara. Acho que ela é parente da. Ah, pode Boa falar. noite. Para mim, Boa a psicologia noite. é o estudo do comportamento, o estudo da mente, é isso, das emoções. Estudo da mente, do comportamento, das emoções, de tudo isso. Estudo da mente, como a colega colocou, a Neiane colocou no chat. Pessoal, a psicologia tem vários objetos de estudo, tá? São vários os objetos de estudo da psicologia, né? Psicologia vem de psique, que significa mente, e logia é estudo, né? Estudo da mente. Mas o que que envolve a mente, né? Comportamento, as nossas emoções. Comportamento são as nossas ações. Exemplo, dirigir é um comportamento, porque é uma ação, o ato de dirigir. Beber água,
comer, dormir, são comportamentos, são ações, né? Que mais? Estudar. Estudar é um comportamento, são ações. Psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e suas interações com o ambiente físico e social, sim. O que seríamos, o que seria de nós sem as interações sociais? E aí vocês vão ouvir falar muito do Vygotsky, que o Vygotsky diz que nós nos constituímos a partir do outro. Nós somos o que somos nas interações que nós realizamos com o outro, com a sociedade, com o social. O Vygotsky diz que a nossa mente ela é formada a partir da interação com o outro, dessa interação social. E aí a gente pode trazer aqui o exemplo da pandemia, a dificuldade que a gente teve para se isolar. Por quê? Porque nós somos seres sociais, nós nos constituímos a partir do outro. A nossa subjetividade se forma nessa interação social. Sim ou não? Sim, né, pessoal? Muito bem, vocês estão prestando atenção. Isso mesmo. Porque a personalidade que eu carrego, eu herdei do meu pai, da minha mãe. Alguém aqui já deve ter ouvido assim: ah, você tem a personalidade, você tem o gênio da sua mãe. Ou seja, você tem a personalidade da sua mãe, você carrega características genéticas que te fazem mais parecida com a tua mãe. Mas a subjetividade você constrói na interação com o outro. É a partir da interação com o outro que nós constituímos a nossa subjetividade. A forma de se comportar, de agir, né? As regras sociais que nós adquirimos, as normas. Que mais? A gente aprende com a cultura em que nós estamos inseridos, a gente aprende com a sociedade em que a gente vive. Exemplo, gosto muito desse exemplo. Divido, mora há 20 anos no Tocantins, saiu para trabalhar em São Paulo. Passou 3 anos, 4 anos morando em São Paulo, retorna para passear na casa dos familiares. Quando ele volta, ele traz um sotaque diferente. Puxa mais o R, tem algumas gírias típicas de São Paulo. Aí você diz: olha, como você está falando diferente. Você passou só 3 anos lá e está falando dessa forma. Por quê, pessoal? Porque ele internalizou a cultura de São Paulo. E Ele não dá foi nem para perceber, né, professora? Como? E a gente, Nem a gente se socializa internaliza, com a cultura e se internaliza a cultura que a gente nem percebe. nem percebe. Isso mesmo. É automático. Você tá ali interagindo no cotidiano, quando você vê, você está falando igual, você está gostando das comidas que as pessoas de lá gostam, você está vestindo roupa como as pessoas vestem, porque você foi. é, não é contaminada a palavra, pessoal. Você foi afetado por essa cultura, né? E nós somos seres que se afetam, né, nas nossas interações sociais. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito, porque isso demonstra a capacidade, né, neurológica, cerebral, né, os processos cognitivos, a capacidade que nós seres humanos possuímos de nos modificarmos nestas interações sociais com o outro.
com outras culturas. Aqui a gente caberia vários exemplos que nós poderíamos citar aqui, de, de, de indivíduos que se modificam em outras culturas, né? Então, isso é a subjetividade. A nossa subjetividade, pessoal, ela é moldada. Vejamos o exemplo do artesão que tem ali um vaso que ele esculpe esse vaso até o vaso ficar bem moldadinho. Ele usa argila com as mãos e vai moldando esse vaso. Nós poderíamos fazer essa analogia, essa comparação com o ser humano. Nós somos assim, a gente vai sendo moldado até o final das nossas vidas. Aquela teoria de que dizia que o indivíduo ele nasce, cresce, vira adulto, pronto, já evoluiu. Não, nós evoluímos até o último suspiro. Até o último suspiro, nós estamos constituindo subjetividade, processos de subjetivação, que se dá nesse contato com o meio físico que vocês colocaram aqui no chat, esse meio social, esse ambiente que nós estamos inseridos. Todas estas interações que nós realizamos com o meio, com o ambiente que nós vivemos, produz subjetividade. Nós formamos a nossa subjetividade nessa interação, certo? Então, a Lu Sirlene fala aqui, a psicologia trata-se dos processos mentais, do comportamento, suas interações com o ambiente, né? É isso mesmo. A psicologia, ela vai acontecendo nessas interações com o ambiente. Quem vai falar muito de ambiente é o Piaget, Jean Piaget. Vocês irão ouvir falar muito de Jean Piaget. O Jean Piaget, ele não despreza a importância que o meio, as interações sociais trazem para a nossa vida, mas ele fala também da importância do biológico, das características genéticas que nós carregamos ao nascer. Nós trazemos os fenótipos, os genes do pai, da mãe, da avó, não só características físicas, o olho azul, o olho preto, o olho castanho, mas também as características psicológicas. Vocês podem olhar as pessoas que têm filhos. Você olha um filho, você diz, esse menino é o pai todinho. Aí você vê outro, você diz, esse parece demais comigo. Meu Deus, até o jeito de falar do menino é o meu. Ou seja, biologia aí mostrando para que veio, certo? A parte genética. Então, pessoal, a psicologia hoje, sobretudo, está muito presente no nosso cotidiano. A psicologia teve um boom pós-pandemia. Nas minhas análises, devido a, a, a essa sobrecarga emocional que o isolamento social trouxe para as nossas vidas. E, para além disso, era uma doença desconhecida, com poucas possibilidades de intervenção. As pessoas ficaram muito angustiadas, ansiosas, aflitas, com medo de morrer. Então, assim, vejam a quantidade de emoções que foram movimentadas nesse período. Tenho pacientes que disseram assim, que me contaram o seguinte: professora, né? Deixa eu autorizar que a aluna aqui entrou.
Eu nunca imaginei que eu ia ter ansiedade, mas de onde eu não tinha isso, não sentia isso. Agora eu tenho medo de morrer, meu coração acelera, fico com a boca seca, as mãos geladas, tremendo. De onde é isso? Eu não tinha nada disso. Crise de pânico, ansiedade. Então, pessoal, é, é, a nossa área, né, a psicologia, assim como a psiquiatria e várias outras áreas de saúde mental, se implicam com esse cuidado, né, dos processos psicológicos, de como nós pensamos, sentimos e agimos. Pensamos cognição, sentimos emoções e agir comportamento. Vocês não esqueçam. A gente vai falar muito disso. Pensar, sentir e agir. Pensamento. Como o aluno de vocês pensa, sente e se comporta e age. Como ele pensa, como ele sente, o que ele sente, como ele age. É mais agressivo ou ele é mais introvertido, caladinho, quietinho no canto dele? Ou ele é aquele aluno que derruba a sala? Aí a gente tem dois perfis: o agressivo, o introspectivo, o introvertido. Como lidar com a criança mais hiperativa? Como lidar com a criança mais introspectiva? Vejam, como o agressivo sente, o que ele sente? Ele se sente rejeitado pelo mundo, ele se sente abandonado afetivamente, ele quer atenção, ele, ele quer ser acolhido nas suas dores. E o introspectivo, ele se sente invisível, ele acha que se ele ficar no cantinho dele, ninguém vai vê-lo, vai passar despercebido, e é isso que ele quer. Tem fobia social, medo de público, medo de falar em público. Então vejam como nós temos diferenças de personalidade, de subjetividade, e nós iremos encontrar cotidianamente. Você lê o que está escrito nos livros, mas quando você chega na sala de aula, você diz: Olha só o que eu vi na aula. Quem já passou por isso? Tá? Alguém quer falar? Falei muito. Alguém quer perguntar? Perguntem, perguntas livres sobre psicologia. Vamos lá, um momento aqui a gente chama de tempestade de ideias. Perguntas livres, curiosidades da psicologia. Professora, a senhora falando aí no momento, né? É, o momento de agora que acontece muito, que a gente vê muito, né? Questão de ansiedade. A maioria das coisas é por causa do comportamento das pessoas ao viver, né? Vem tecnologia demais, alimentação que não é saudável, o mundo anda muito agitado, né? Igual teve a mensagem lá na primeira aula que a gente teve agora, falando sobre o tempo, né? Que o tempo parece que passa mais depressa, mas se a gente observar o tanto que a gente está agitado em comparação a antigamente, né? A gente não tem tempo para parar para ler, não tem um tempo para meditar, para pensar na vida, para refletir, né? E tudo isso acaba acarretando em transtornos, né? Que acaba afetando e vai só aumentando. E a gente tem que estar se policiando quanto a isso. Porque qualquer pessoa saudável, em qualquer momento, pode se tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, deprimida, né? Então, é uma área, assim, muito preocupante nos dias de hoje. Ótimas reflexões. Muito bom. Isso mesmo.
Pessoal, a gente tem brigado com o tempo. A gente não tem se tornado amigos do tempo, ou o tempo não tem sido nosso parceiro. Parece que ele tem sido nosso inimigo, um vilão. Não tenho tempo para isso, não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer isso. O prazo está esgotando, né? Vamos lá, Elivânia. Fora, sem dizer que hoje em dia o ser humano ele é muito, eu acho que ele é muito dependente, né? Então a gente foca muito no outro. Aí hoje em dia é como se diz a Bíblia, o amor de muitos esfriaram. Então, às vezes a pessoa não encontra no outro aquela atenção, aquele amor necessário. Então, você vai se frustrando porque você procura no outro aquele preencher aquele vazio que você tem, né? E aquilo a outra pessoa não. E outra, antes a gente tinha muito que chamava de amigo, tinha muita amiga que você contava, né? Você podia desabafar a sua vida, não estava dando certo de um lado, você contava. Hoje as pessoas não têm mais, você está muito só, porque você conta hoje uma coisa para um colega, amanhã você está na roda de fofoca. Então as pessoas estão se prendendo dentro do seu mundinho, né? E estão só engolindo coisas, e aí o que mais vem, o que mais faz a gente ficar assim, é porque você está cheio de coisas na mente que não tem com quem compartilhar, você não tem, né, um ombro amigo, como era antigamente. Aí vai acumulando e tudo que enche de mais estoura acaba dando essas crises que as pessoas têm, né? Porque tem muita gente também que se procura no serviço, procura nos estudos uma válvula de escape para poder sair dessa sua casinha, né? Então tem muita gente que gosta muito de estar trabalhando, de estar estudando, igual a gente teve uma capacitação que a professora falou para nós que ela, em meio à separação, ela estava fazendo doutorado, mestrado, então ela disse que buscou nesses estudos uma válvula de escape para ela não surtar, né? Não endoidar. Então, ela disse que foi muito bom para ela estar estudando, que aí nesse meio termo ela não pensou e não focou muito naquela angústia que ela estava sentindo. Perfeita análise, muito bem. São múltiplos fatores que contribuem para que a gente tenha essa dificuldade emocional ou algum transtorno mental, né? Então, assim, alimentação, que a colega falou, que mais? O estresse cotidiano, diante de perdas, separações, nós buscamos uma estratégia de defesa, é estudar demais, é trabalhar demais. Isso vai gerando sobrecarga. Olha aqui a Diana falando, isso mesmo. Então, assim, até essas estratégias de defesa que nós buscamos para lidar com o estresse, com a ansiedade, nos sobrecarregam. Então, a gente precisa pensar nesses inúmeros fatores. Eu costumo pensar o seguinte, pessoal: não é só um fator. A tecnologia não é só. Tem uma série de fatores que estão envolvidos nessa nossa fragilização da saúde mental. A nossa saúde mental encontra-se fragilizada. Nós estamos vivendo o que Bauman fala nós estamos vivendo em uma sociedade líquida, uma modernidade líquida, onde tudo é descartável, rápido, para trocar, nada é feito para durar, nem as relações sociais são feitas para serem recicladas, assim, para serem trocadas, nem recicladas, para serem trocadas. Joga fora, substitui uma roupa nova, um sapato da moda, uma relação não deu certo, casamentos duravam 30, 40 anos. Hoje o casamento não deu certo, acaba, troca por outra relação. Ou seja, é o que Bauman fala, Zygmunt Bauman, é a modernidade líquida. Nós estamos vivendo tempos líquidos, onde essa solidez, essa calmaria, essa tranquilidade, ela tem se feito cada vez mais
distante do nosso atual modo de vida, certo? Claro, pessoal, não estou generalizando aqui. Tem pessoas que conseguem, em meio a tudo isso, viver dentro de uma tranquilidade, certo? Mas, no geral, o que a gente tem acompanhado é esse estilo de vida frenético, certo? Rosélia, vamos te ouvir, Rosélia. Oi, não te ouço. Acho que agora vai, né? Tudo bem, professora? Tudo em Tudo bem, paz, colegas? você? Ok. Nessa, nessa linha de raciocínio, né, tanto das colegas quanto o que a senhora mencionou também, eu vejo que o capitalismo ele tem contribuído para que o tempo seja percebido, digamos assim, um encurtamento, né? São tantas atribuições no dia a dia que quando você chega o período de você encerrar suas atividades, você se pega falando, às vezes até pensando, mas já acabou, ainda nem terminei, né? Então, eu acredito que um dos fatores também seja isso, o capitalismo, o consumismo. As pessoas estão sempre buscando mais para conseguir mais, né? Então, eu acredito que também seja algo que está deixando as pessoas, de certa forma, doentes mentalmente, né? Porque não estão sabendo lidar com tantas situações ao mesmo tempo. Isso mesmo, isso mesmo. Quando a Rosélia traz, pessoal, você concluiu, Rosélia? Sim, professora, estou tentando baixar a mão. É. A Rosélia trouxe, pessoal, uma questão macro, que é o sistema econômico, a ordem econômica vigente. Nós vivemos em uma sociedade capitalista que nos coloca dentro de uma exaustão mental, porque nós precisamos produzir exaustivamente para consumir exaustivamente em um tempo que é, em um tempo acelerado, digamos assim. Então, esse sistema vigente que está posto e no qual nós estamos inseridos, ele nos coloca para nós nos tornarmos reféns, alienados, explorados, exaustos. Acho que não precisa mais eu falar, né? Então, o capitalismo ele faz isso, né? Ele suga todas as nossas forças, ele nos deixa exauridos, porque a gente precisa é, é, seguir o que o sistema quer. Acorde cedo se você quiser ter uma vida próspera. Malhe, estude, trabalhe, brinque com seus filhos, participe de ações na comunidade. Então, assim, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Chega um momento em que nós estamos estafados, cansados, o que a gente quer mesmo é parar, parar.
parar, silenciar, porque o nosso interior necessita disso, né? O nosso pensamento, a nossa consciência, as nossas emoções necessitam dessa pausa, desse silêncio. Tem gente que vive num estilo de vida tão estressante que ela não se coloca para parar. E aí acaba adoecendo e tem que parar. A pessoa já vivia no automático. Eu costumo dizer que são pessoas que vivem no piloto automático. Acorda, trabalha, estuda, corre, paga as contas e dorme e acorda de novo no automático. E assim a vida vai passando. Quando ela se depara, ela está em uma situação de adoecimento tão grave que ela é obrigada a parar. Se ela não parar, ela pode morrer. Então, assim tem funcionado, né, o nosso estilo de vida. A gente está imerso nesse grande sistema capitalista e ele tem vários outros braços, ramificações, certo? A exploração da mão de obra é uma ramificação, o consumismo é outra ramificação. Temos várias ramificações dentro do capitalismo que nos coloca em uma direção que vai de encontro à exaustão mesmo, à exaustão, ao desgaste. E hoje a gente tem falado muito em burnout, tem pessoas que falam burnout. Burnout nada mais é do que esse esgotamento, essa exaustão, o esgotamento do ser humano diante de situações exaustivas de trabalho. E propositadamente comecei hoje a aula falando disso, né, pessoal? Que a gente passa o dia trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, do esposo. Nós, principalmente mulheres, que temos essa jornada tripla. Então, é nos exigido essa disposição, essa saúde física, quando nós estamos exaustas, exaustas. E aí a Silvia Federici vai falar que nós cuidamos dos filhos do capitalismo. Os nossos filhos são filhos do capitalismo que irão gerar riqueza para o capitalismo. Então nós merecíamos ser remuneradas por isso. Deixa eu ver quantos homens tem aqui na sala. Pouquíssimos, né? Vamos ver. Não tem. Não tem homem, gente. Não tem homens. Não consigo identificar. Mas vejam, pessoal, essa é a nossa realidade. E quando a gente faz esse recorte de gênero, e eu sempre vou trazer isso, até porque minha dissertação de mestrado foi sobre isso, sobre o gênero, sobre mulher, sobre as questões que atravessam o ser mulher. Quando a gente faz esse recorte para o gênero, nós percebemos o quanto nós, mulheres, somos é, sugadas, somos exploradas, estamos desgastadas. Ah, tem o João Vitor. Eu procurei aqui no chat, mas presente aqui na aula ele não tá, certo? Fica aí as nossas reflexões sobre os adoecimentos e sobre o quão é importante nós falarmos de adoecimento mental, de sofrimento, de desgaste psicológico, de exaustão física, de exaustão mental, certo? Porque nós precisamos também de pausas, nós precisamos fazer se o nosso melhor foi
foi uma determinada situação, ponto. Acontece que nós somos exigidas a sermos as melhores o tempo todo, a tirar 10 o tempo todo, a estarmos lindas e maravilhosas o tempo todo. Tá, mas hoje eu não quero usar um batom e nem fazer uma maquiagem e o meu cabelo vai ficar assim. Esse é o meu melhor de hoje. E tá tudo bem, certo? Então, fica aqui algumas reflexões para a gente pensar no quanto a nossa saúde mental é importante até para que a gente possa estudar, possa trabalhar, possa viver com qualidade, viver com qualidade, certo? As palminhas, então, é porque fez sentido para vocês. Usar o poder do não em certas situações, olha só. Muito bem, muito bem. Porque, Rosélia, nos exigem sempre que nós estejamos disponíveis, que a gente sempre fale sim, 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 que a nós não é permitido negar, a gente precisa estar disponível o tempo todo. Não, não precisamos estar disponíveis o tempo todo, certo? Pessoal, vou passar rapidinho nosso plano de aula para vocês compreenderem como vai funcionar a nossa disciplina. Acredito que vocês já encontraram o plano de aula na plataforma. Ainda vou fazer algumas postagens no Educa. O Educa UAB esteve disponível para mim hoje. Vou fazer a rota de aprendizagem, postar os materiais, tudo certinho para vocês, tá? Vamos ver aqui o que que nós temos sobre o nosso plano. O que que a gente vai ver? Teorias da aprendizagem e desenvolvimento, relação entre o ensino e a aprendizagem, contribuições da psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. Acredito que vocês já perceberam hoje o quanto eu trago essa questão da história, da cultura, da criticidade, na efetivação das aprendizagens, porque precisa existir isso, né, pessoal, para que essa aprendizagem ela ocorra efetivamente. O que mais? Heterogeneidade e inclusão, muito importante nós falarmos de inclusão, afetividade e inteligência. Inteligência é um processo psicológico básico. Olha, as nossas colegas falando aqui sobre o poder do não, o poder de se posicionar também, tá? Não estar sempre nesse lugar de submissão que nos é exigido. Se exige muito que nós estejamos na submissão e a gente precisa adquirir esse empoderamento para nós podermos nos posicionar também, né? Pessoal, afetividade e inteligência, fatores que influenciam na aprendizagem. Aqui tem uma canetinha que eu posso marcar. Deixa eu pegar aqui, eu vou marcar de vermelho. Qual o objetivo geral da disciplina? Fornecer elementos formativos, possibilitadores de compreensão sobre os aspectos da aprendizagem e a contribuição da psicologia histórico-cultural, Vygotsky, mais uma vez aqui aparecendo, pedagogia histórico-cultural, essa abordagem sócio-histórica do quanto é importante o social, a história, a cultura no nosso processo de desenvolvimento e de aprendizagem, vislumbrando a conscientização acerca das diversas subjetividades no contexto escolar.
A gente conversou um pouco sobre isso, o quanto é importante essa diversidade no ambiente escolar, essas diversas subjetividades que aparecerão no ambiente escolar. Vamos aqui descer. Tá. Acho que vocês estão curiosos para saber como a gente vai fazer as avaliações. Vamos aqui para as avaliações. É, método, método e recursos. Então, a metodologia, ela obedece ao que está no plano de curso de vocês, no PPC, que é o projeto político-pedagógico do curso, projeto pedagógico do curso, que visa atender ao conteúdo, as estratégias de aprendizagem, o acompanhamento das atividades, a acessibilidade metodológica, a autonomia do discente. A gente vai estar falando muito sobre isso, pessoal, o quanto vocês são atores, protagonistas do aprendizado de vocês. Então, a gente respeita muito essa autonomia que o aluno, que o estudante vai carregar nesse processo de aprendizagem. E nós estamos aqui para estimular essa ação discente, essa ação do aluno em uma relação teoria e prática. Falei para vocês o quanto isso é importante, a gente está trazendo a teoria, mas também está exemplificando, trazendo situações práticas e cotidianas para que vocês possam visualizar melhor as situações que vocês estão, a teoria que vocês estão estudando e as situações que vocês encontram no cotidiano, certo? O curso de licenciatura em Pedagogia da Unitim se orienta sobre as concepções da pedagogia histórico-crítica, compreendendo que para obter um aprendizado de qualidade, o aprendiz deve estabelecer relações entre o saber adquirido e as experiências vividas. Falamos disso. Acho que a Neyane quer falar. Falando sobre a pedagogia histórico-crítica, teve um curso que foi no semestre passado que a gente fez, curso de extensão. Acho que vai acrescentar muito, né? A gente participou nessa questão aí em todas as disciplinas, tipo língua portuguesa, matemática, educação física, que é tudo, principalmente a pedagogia em si, ela tem que agir de forma crítica, né? E construir alunos críticos também, cidadãos críticos. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Isso mesmo. Porque, pessoal, é através da criticidade que nós iremos desenvolver a aprendizagem e nós iremos produzir conhecimento. O indivíduo, ao invés de estar só absorvendo o que está escrito nos livros e na teoria e no que apenas o professor fala, ele vai refletir e vai desenvolver essa criticidade, vai pensar sobre isso, vai escrever. Então, ele vai produzir conhecimento. E aqui na universidade, o aprendiz, ele não é só um mero ouvinte. O nosso aluno é um aluno interativo, protagonista, autônomo, produtor de conhecimento, certo? É isso mesmo. Que mais? Mobilização do aluno para a construção efetiva do conhecimento. Eu acabei de falar disso, olha aí. Fazendo uma leitura da realidade sobre o tema a ser estudado. Olha só, pessoal, ainda não tinha falado dele, mas vou falar. O Paulo Freire, ele diz que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Acho que vocês já ouviram falar muito de Paulo Freire, porque o Paulo Freire, ele está dentro do curso de vocês, né? Então, quando eu ouvi primeiro a história de vocês já trouxeram um conhecimento que se antecipou a vocês.
É a leitura de mundo que vocês carregam, certo? Então vejam como é importante você observar isso no seu aluno. A leitura que ele faz do mundo, a visão de mundo que ele traz, a história que ele carrega, antecede a leitura da palavra. Você consegue mensurar, identificar os conhecimentos que esse aluno carrega através da história de vida dele, dessa leitura de mundo que ele traz, certo? Então, Paulo Freire, ele é fantástico quando ele traz também a questão da autonomia do aluno nesse processo de aprendizagem, do quanto é importante o aluno ele ser o protagonista. Não é o professor o protagonista é o aluno que está ali se desenvolvendo, traz a pedagogia do oprimido, né? Tem a pedagogia da autonomia também, de Paulo Freire. Freire é fantástico, eu falaria aqui a noite toda sobre ele. O que Ele, mais? ele traz uma percepção assim do desenvolvimento da criança e também da fase adulta em relação a conhecer o mundo. E aí tem uma passagem dele que ele fala que a gente também, do mesmo jeito que a gente está ensinando, a gente está aprendendo com aquele aluno. Perfeito, é isso mesmo. E ele trouxe a questão da educação de jovens e adultos, né, pessoal? Ele exemplificava, ele era tão fantástico que não precisava de uma sala de aula com as cadeiras para ele ensinar. Era embaixo de uma árvore. E o que que ele fazia? Ele trazia elementos da realidade desse aluno. Se esse aluno morava no campo, tinha agricultura, ele trazia elementos da agricultura, da zona rural, que aproximava esse aluno do conhecimento. Neiane, Sobre Paulo Freire, né, nós estudamos ele, a pedagogia da autonomia, lá em alfabetização e letramento, a questão do letramento, a socialização que a criança tem, o conhecimento de mundo, né, com o conhecimento da educação, e envolve também a sociedade, o ambiente que ele convive, e tivemos também conhecimento com a pedagogia do oprimido. Eu cheguei a ler esses dois livros, nossa, é muito bom. Ele traz tanto conselho assim para o professor que é pura realidade, né? E a criticidade que ele faz assim da realidade, que muitas coisas têm que ser levadas ao pé da letra. Então, assim, ele praticamente é um manual do pedagogo, é, né? ele é o pai da educação, é o patrono da educação brasileira. Ele traz esse olhar bem crítico mesmo, assim, crítico e sensível do processo educativo, do processo de aprendizagem. O pessoal, Paulo Freire teve sua obra traduzida em mais de 167 países mundo afora, respeitadíssimo no mundo, respeitadíssimo, certo? Muito bom. O que mais que a gente vai ver? Construção efetiva do conhecimento, a primeira leitura da realidade, isso é importante, momento de valorização dos saberes do senso comum. Olha só, isso é importante, essa valorização dos saberes do senso comum, não só valorizar o que a ciência traz, mas também os saberes tradicionais, os saberes culturais. Isso também é conhecimento. O conhecimento científico ele não é soberano, nós temos vários outros tipos de conhecimento. Um exemplo desse conhecimento do senso comum é quando nós estamos com indigestão, aquele chá de boldo, que foi uma receita que a nossa avó nos passou para melhorar do fígado. O que mais? Esses conhecimentos tradicionais
o suco de maracujá, que acalma, que ajuda a dormir, a se tranquilizar. Então, são conhecimentos do senso comum, cotidiano, passado de geração a geração, e que a ciência até se apropriou, né, pessoal? Que a ciência hoje tem um remédio de maracujá que foi produzido por um laboratório farmacêutico que diz que é bom para ficar tranquilo. O boldo, a fórmula do boldo é utilizada para uma medicação que ajuda na má digestão, nos problemas do fígado. Foi produzido por um laboratório, enfim. Então, veja como a capacidade que o conhecimento do senso comum tem de se tornar em conhecimento científico, de se transformar em conhecimento científico. Olha, só existe ciência porque tem senso comum, porque tem conhecimento cotidiano, saberes tradicionais, passar de geração a geração, certo? Muito bom. O que mais? Vamos lá aqui para nossa avaliação. Tá cortando? Tá todo mundo ouvindo? Ah, vocês viram senso comum e conhecimento científico na psicologia do desenvolvimento. Ah, importante. Então, já sei que vocês viram isso. Avaliação 1, elaboração de síntese, 2 pontos, estudo dirigido, 2 pontos. E a prova escrita, que vale 6 pontos, né, pessoal? Então, esse é o formato que já é comum aparecer para vocês nos processos avaliativos, creio eu. Vamos ver aqui a AVA 2. Produção de mapa mental, 4 pontos, e a prova escrita, 6 pontos. Então, vocês irão produzir um mapa mental, pode ser com desenhos, figuras, colagens, inteligência artificial, programa no Excel, no PowerPoint, no Canva, ou manuscrito. Faz o desenho, escaneia e manda para a plataforma. Eu também sou adepta do manuscrito, tá? Se você fizer à mão, com a sua letrinha, eu vou valorizar muito mais. Não estou desprezando as tecnologias. Suiane está falando do Canva. O Canva é uma ferramenta extraordinária, mas aí eu falo também para a turma que ainda não domina o Canva, que tem um pouco de dificuldade com as tecnologias. Vai lá, faz à mão, faz um desenho, cola, faça seu mapa mental com a sua característica. A Livânia gosta do manuscrito. Eu gosto muito. Pode fazer no Canva, o mapa mental, certo? O mapa mental, pessoal, nada mais é do que um esquema do assunto. O que que você entendeu? Você vai lá e esquematiza, faz um esqueleto. Quem tem dificuldade com tecnologia, faz o manuscrito. Quem domina, vai lá para o Canva, para os artifícios que a tecnologia traz, certo? Aceito os dois formatos. E o nosso conteúdo programático, não. Os 4 pontos vale para os dois formatos, certo? Que mais? Pessoal, unidade 1, a gente vai ter psicologia e aprendizagem, fundamentos epistemológicos, fatores, estratégias e processos básicos de aprendizagem, teorias da aprendizagem 1, comportamental, gestalt, psicanálise. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o processo avaliativo? Como eu sou nova na EAD,
Não, quem tiver dificuldade no manuscrito pode fazer com a ajuda das tecnologias, com o apoio das tecnologias. É, tem. Eu já peguei muitos, 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 muitos. Tem mesmo. Alguma dúvida? Deixa eu perguntar para. Tem a data no calendário, a data da prova de vocês, tanto da AVA 1 quanto da AVA 2, certo? Então vamos caminhando. Pode fazer um esquema, não precisa ser o desenho. Unidade 2, pessoal, olha aí eu adoro esses três, o Piaget, o Vygotsky e o Vallon. Acho eles sensacionais. Piaget que traz o biológico e o social, o Vygotsky que trata do social com unanimidade, e o Henri Vallon que fala da afetividade. Depois a gente vai ver as teorias da aprendizagem de Rogers, Carl Rogers. Carl Rogers é humanista, a minha abordagem dentro da psicologia é humanismo, fenomenologia existencial. Alguns têm semelhanças, alguns têm diferenças. O Rogers é humanista, o Ausubel fala da aprendizagem significativa, o Gardner fala das inteligências múltiplas, que todos nós temos inteligências. Alguns são mais desenvolvidos na parte de raciocínio lógico-matemático, outro de leitura e interpretação. Tem pessoas que são muito inteligentes na questão sinestésica, que é movimento, esportes, atletismo, enfim. Todos nós temos inteligências e somos bons em uma determinada área, muito bons em uma determinada área. Alfred, Alfred Gardner fala sobre isso, sobre as inteligências múltiplas. E o Paulo Freire, que a gente já deu aqui como diz a geração Z, um spoiler do que é essa belíssima obra de Paulo Freire, tá, pessoal? E aí, na nossa unidade 3, contribuições da psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica na efetivação das aprendizagens. Vamos falar muito desse construtivismo sócio-histórico, sócio-construtivismo, que o Levi-Vygotsky vai trazer, que é justamente essa interação social, e o Vygotsky vai falar da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Existem algumas metodologias que, no processo de aprendizagem, junta crianças, né? Você pode formar um grupo com uma criança que está com um pouco de dificuldade, com uma que está mais avançada, e essa que está mais avançada tende a ajudar essa que está com um pouco mais de dificuldade. Isso é a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Nessa interação, o indivíduo que está com dificuldade, ele tende a desenvolver suas habilidades ao interagir com o indivíduo que tem essas habilidades mais desenvolvidas, que está um pouco mais à frente, certo? Então, vamos falar de construtivismo no contexto escolar e a sala de aula como contexto de aprendizagem. Então, é na sala de aula que as trocas acontecem, que os processos educativos se constroem, se constituem, e que as interações ocorrem e que podem facilitar a aprendizagem nas interações sociais. Então, o socioconstrutivismo vai trazer muito essa questão da interação, da integração entre alunos, entre aluno e professor, o quanto é importante essa facilitação, né, através da interação social, certo?
Alguma dúvida, perguntas, questionamentos, bibliografia? Se vocês tiverem, E eu vou professora, passar o mais. Pode falar. geralmente os períodos, as disciplinas conversam muito entre si. E nesse de agora, está falando muito sobre educação infantil, sobre contação de histórias. Nessa questão, na disciplina da psicologia, o que que você foi preparado assim? Tem alguma coisa em relação a isso? Ou só foi mais em questão do processo de aprendizagem? É mais no processo de aprendizagem. Tem os assuntos transversais, mas não quer dizer que todos os assuntos serão contemplados. Por exemplo, na disciplina de educação infantil, não quer dizer que todos os assuntos que são ministrados na educação infantil seja transversal com a psicologia da aprendizagem, né? Por exemplo, contação de histórias. Na psicologia, a gente tem uma parte que fala de desenho infantil, que a gente analisa os desenhos infantis, o desenho história, o relato livre da criança através do desenho, mas é uma questão mais clínica e analítica para avaliar outras questões e não necessariamente a aprendizagem em si, mas questões emocionais, por exemplo. Não que as questões emocionais estejam apartadas da aprendizagem, mas dentro da psicologia a gente trata o desenho mais nesse viés analítico, clínico, para avaliar outras situações que a criança traz. A questão do desenho é interessante. A gente usou uma parte, foi para análise da alfabetização e letramento. Através do desenho, né? A gente vê qual é a fase que a criança está. Se ela já está no alfabético, pré-alfabético, silábico. Então, assim, querendo ou não, sempre vai conversar com outra disciplina que a gente já estudou. Sim, sim, são os temas transversais e a interdisciplinaridade. Hoje os currículos, eles estão organizados para facilitar essa transversalidade, essa interdisciplinaridade. A gente não pode pensar mais hoje uma disciplina isolada das demais, né? Elas precisam conversar, não necessariamente em tudo, mas em boa parte. Por exemplo, nós vamos falar muito de Piaget, Vygotsky e Vallon. Eles trazem muito essa questão do processo de ensino-aprendizagem, como ele acontece nos anos iniciais, né, na educação infantil, que o terceiro período que vocês estão vendo agora é mais voltado para a educação infantil. Então, esses três autores, eles são, assim, primordiais. Já, por exemplo, o Freire, ele traz muita educação de jovens e adultos, o Gardner traz as inteligências múltiplas, o Ausubel, a aprendizagem significativa, que precisa ter um significado para aquela criança, essa aprendizagem. Geralmente a criança da terceira infância, com 10 anos, com 9, 10 anos, já é um pouco diferente daquela criancinha do infantil, né? Por exemplo, pessoal, vou dar aqui um exemplo para vocês. Existe um livro chamado Na Vida 10, na Escola Zero. Não sei se alguém já leu, se já ouviu falar. Esse livro, ele conta a história de meninos que trabalhavam na feira. Vendiam tomates, cebolas, verduras, frutas. E nessas vendas de frutas, eles faziam as 4 operações matemáticas. Eles por exemplo, se recebiam uma nota de R$ 50 e a conta tinha dado 20, eles diminuíam 50 menos 20, 30. E passavam o troco, R$ 30, certo? Dividiam, multiplicavam. O quilo de tomate, R$ 5. A pessoa está levando 2 quilos de tomate, eles multiplicavam 2 vezes 5, 10. Então, na vida, na feira, eles tiravam 10 nas operações matemáticas. Mas quando eles iam para a sala de aula, que eles iam fazer aquela prova tradicional,
eles não conseguiam fazer nada, nem somar, nem multiplicar, nem dividir, nem diminuir, para vocês perceberem como na vida eles tiravam 10 e na escola zero. Por isso que o livro se chama assim, né? Então, até que ponto os nossos currículos eles estão estruturados para perder esse aluno que na vida tira 10 e na escola ele apresenta essa dificuldade para responder essa, né? Então, de que forma nós poderíamos estabelecer estratégias para poder captar esse conhecimento que esse aluno traz das operações matemáticas, sem precisar necessariamente ser uma prova tradicional, com um problema dificílimo, contas dificílimas, que ao ver uma prova como essa, eles não conseguiam, né? E estavam ali cotidianamente realizando as 4 operações básicas. Então, a gente precisa pensar sobre os nossos métodos, as nossas metodologias, de que forma tem acontecido, e isso, a realidade do aluno para a sala de aula. Se eu adoto um currículo que foi fabricado, um livro que foi produzido em São Paulo, né, que fala de frutas que nós não temos aqui na nossa região, esse aluno vai ficar, nossa, mas eu nem conheço essa fruta, não vai fazer sentido para ele, né? A gente precisa ter um currículo, um material didático, pedagógico, que se aproxime dessa realidade, certo? Então, é, vamos lá, quem me ajuda a dar um exemplo, assim, se nesse livro vem falando de frutas típicas da região sul, do frio, esse aluno, para ele não vai fazer sentido, ele nem conhece a fruta, ele nem tem acesso, né? Acho que a colega tem algum exemplo aqui para O nós, exemplo, Neia? o exemplo, o exemplo que eu lembrei aí foi na alfabetização e letramento, como a frase Eva viu a uva. E nessa frase ali estudar tanto a letra, a grafia, o som e também o contexto, né? Quem é essa Eva? Ela viu a uva, como que é plantada a uva? Na cidade que eles estudam, por exemplo, tem plantação de uva, onde é plantado, como é irrigado, né? Como é vendido. Então, assim, em uma simples frase, eles podem trabalhar várias disciplinas, vários conteúdos e várias realidades. Muito bem. Por exemplo, para o pessoal que cultiva uva no Rio Grande do Sul, vai fazer muito sentido para as crianças de lá. Para o pessoal que mora em Petrolina, Pernambuco, ali na região do Vale do São Francisco, na divisa com a Bahia, que eles têm plantações de uva, vai fazer muito sentido para eles. Mas para alunos que nunca comeram uva, vai fazer sentido? Não faria mais sentido o caju, a manga, certo? Pessoal, a aprendizagem ela precisa fazer sentido. Coloquem isso na cabecinha de vocês, guardem aí. Faz sentido para o meu aluno isso que eu estou falando? Ou eu estou falando algo distante dele, certo? Podemos ficar por aqui. Mais algum questionamento? Obrigada, pessoal de Colinas, de Anópolis, Pedro Afonso, Lagoa da Confusão. Pessoal, Lagoa da Confusão, acho que fica na Ilha do Bananal, será? Me corrijam, por favor. Eu não fui. Lagoa da Confusão fica Beira o Rio Javaé, fica um pouco. Javaé, Loroti, é aqui nessa redondeza de perto de Gurupi. Não sei se você já vai falar Gurupi. Nós fica perto de Formoso do Araguaia. Ficamos aí nesse meio. Ah, já sei onde que fica. Muito bem. Eu acho que é lá, Formoso do Araguaia é produtor de arroz. Grande produtor de arroz.
Eu já fui em Formoso e em Lagoa da Confusão, quando eu morei em Gurupi, foi em 2008, muito tempo Não atrás. fui. Quero ir, gente. Sou muito curiosa para conhecer esse Tocantins lindo. O lago é muito bonito. Deve ser mesmo. Produz Pessoal, soja, melancia e arroz, professora. Você está super convidada. Vem comer um peixe mais nós. nossa senhora, vou demais, vou demais. Pessoal, muito obrigada. Um abraço em todos. Continuem firmes na caminhada. Me chama qualquer coisa. Estamos aí nessa construção do conhecimento. Olha a Rosélia falando aqui do Kiwi, sobre a letra W, para os alunos daqui. Não traz nenhum sentido. Eu tenho uma questão, mas depois falo com vocês sobre o W, o Y e o K, que foram incorporados depois, né? Eu tenho dificuldade para aceitar essas três letras no nosso alfabeto. Mas é porque eu sou de gerações. Professora, e eles têm a sílaba, né? Eu não. Eu fui tirar um Tem? silabário para minha aluna neurodivergente e estava vendo. Aí, graças a Deus, tem uma professora de português comigo e eu fiquei perguntando: e como que se lê esse W? Não sabia o Y, vem agora com as vogais, não entendi. Não é da minha época. Nossa! E o W ele tem som de U em algumas coisas, em algumas palavras, e V em outras. Ele tem dois sons. Também não sei, fiquei curiosa. Pessoal, um abraço, boa noite, se cuidem, boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.